Complementando isso do que o cliente quer, a gente sempre está orientada para o que o cliente quer, o que ele chegou aqui, de manter esse foco. Se o cliente quer ganhar mais, eu vou ajudá-lo nesse caminho para ele ganhar mais. Não interessa como ele quer economizar, porque vai chegar o cliente e vai dizer, eu quero economizar mais, porque eu não aguento mais gastar tanto. E aí a gente vai direcionando ele para o que ele quer. E aí isso envolve a importância da não intenção. E é muito importante, tem duas consequências negativas quando o terapeuta ele tem uma intenção. Por exemplo, a gente tem uma mania de projetar na pessoa o que ela quer, né? Ela diz o que ela quer, por exemplo, eu quero ganhar mais dinheiro. Aí, de repente, nossa, ele pode ganhar muito dinheiro fazendo marketing digital, vendendo curso online. Então, eu vou e projeto para ele e começa a sugerir para ele que ele faça um marketing digital, que ele vai vender curso online, mas não tem nada a ver com ele. Então, quando eu faço isso, eu estou colocando uma intenção. E aí é importantíssimo a gente não colocar a intenção também na hora de fazer uma regressão, a hipnose regressiva. Porque ela bloqueia também o inconsciente. Porque o inconsciente do cliente, do paciente, percebe quando o outro está querendo ser invasivo. E vocês perceberam em Milton Erickson, como ele vai dizendo, eu não estou querendo, estou só sugerindo que você faça isso e tal. Com todo o respeito, ele está numa certa distância, ele não está querendo pegar pela mão, braço, vamos lá, eu vou ensinar você a fazer curso online para você ganhar mais dinheiro. Não, ele vai só jogando, e é nisso que a regressão, a hipnose regressiva vai fazendo também, a gente vai jogando a informação para a pessoa aí, caindo as fichas, né, para ela ir percebendo como é melhor para ela. Então, a primeira consequência é a perda da confiança por parte do paciente. Ele inconscientemente ele percebe que você não é confiável, aí de repente ele já começa a faltar as sessões, ou então ele vai... Às vezes tem... Bert Hellinger falava muito isso, às vezes tem paciente que ele fica indo só por compaixão ao terapeuta, para ajudar o terapeuta, porque tem gente que é boazinha, né? Ele vai só para ajudar o terapeuta a ter todo mês aquele dinheiro, mas ele já sente inconscientemente que ele não pode ajudar, porque ele tem esse julgamento. E geralmente o paciente se fecha quando ele percebe um julgamento do terapeuta, ele não conta o que realmente ele está sentindo, né? Por isso que quanto mais neutro a gente consegue ficar enquanto terapeuta, melhor. Enquanto para o paciente, melhor, porque aí ele confia na gente imediatamente. Falei isso, né? A segunda consequência é o acúmulo de karma. Aí, para quem acredita em karma, quando você impõe para um paciente, para um cliente, o que você acredita, um julgamento seu, por exemplo, de você ver o comportamento de um paciente e você julgar, como o caso que eu tive. Um paciente chegou para mim e disse que a terapeuta dele tinha dito que ele tinha que era muito errado o pai dele não fazer o almoço para ele. Ele tinha 17 anos. Então a terapeuta disse, é muito errado o seu pai não fazer o almoço para você. Ela tinha ali um ponto de vista dele, né? Então ela foi e julgou o pai dele. Inconscientemente, o paciente para de confiar no terapeuta, porque o terapeuta ele fez um julgamento do pai dele. Mesmo que ele esteja falando ali mal do pai dele, da boca para fora, na alma dele, inconscientemente, ele quer o quê? Ele quer se unir ao pai e quer se unir à mãe. Ele não quer que uma pessoa julgue o pai dele dizendo que ele tem que fazer isso ou aquilo, né? O pai dele tem que fazer isso ou aquilo. É uma falta de respeito em relação ao pai. E a alma sente isso. Então, esse tipo de julgamento também afasta e cria karma. Porque já aconteceu disso, né? De um terapeuta que julgou, por exemplo, o pai. Aí ele começou a ter problema com o pai. Gerou o problema para dentro dele. Você lembrou minha família é assim, sabia? A família tem esse negócio assim, ó. Eu posso falar de meu primo, você não. A consequência, essa segunda consequência é a geração de karma, né? Então, às vezes, a gente, como terapeuta, quer justamente
ser o servidor, né, para contribuir positivamente para a vida do outro, e a gente termina trazendo toda uma carga negativa para a gente e vamos para a próxima vida, para limpar. E Cristina, você já falou, né? Eu estava falando com um amigo meu também, a questão de abrir o oráculo, né, dando para nós pessoas bem interessante, né? A gente mexer com o karma do outro, né? Não pode, você mostra os caminhos, quem faz as escolhas dali para lá. E na hora que a gente induz, né, a pessoa, você mexeu no karma dela, então você vai contribuir, né? De repente o caminho dela era para cá, o caminho dela, você vai e joga ela para cá, né? Assim, a gente que é terapeuta tem mau cuidado, né? Já tem muitos casos assim. Ele trabalha com oráculo, né? Não é? Tem que ter Casos uma de eu atender, por exemplo, o marido, sem saber que a mulher era próxima ou vice-versa. E que a mulher queria saber se o marido estava traindo ela. Já pensou? Aí eu acessei um outro nível, né? Do que ela podia fazer para melhorar como pessoa, para voltar aos estudos, profissão. Mas meu marido, tem muitas energias ali, mas vamos voltar aqui. Vamos voltar para cá. Aí quando entrou o marido, eu, olha, você está indo por um caminho meio difícil. Mas não, né? Não entrou, saíram muito bem, felizes, tchau. Se eu tivesse entrado nessa situação de impor alguma coisa, ou entrar, colocar o meu julgamento, vou falar agora, ele está aqui, olha lá. Aí eu ia entrar no... Mas isso é uma coisa bem interessante de discutir, né? A gente é terapeuta, né? Assim, tem que ter um cuidado muito grande. Você acaba entrando no karma do outro. Aí a família começa a ir para trás e vai ficar questionando. Entendendo? Tá enrolado. Porque tá enrolado, não queria estar enrolado. Nem você pode pôr muito medo. Também. Né? A pessoa entrar em pânico por alguma situação, porque você está ali para ajudar a equilibrar, e nem pode decidir. Mas o que você acha? Agora, a não intenção mais importante é essa não intenção de querer curar ou de melhorar a pessoa. Quando a gente consegue entrar nesse estado de consciência, vamos dizer assim, o paciente, o cliente, ele relaxa. Ele permite, né? Ele se abre para entrar no estado hipnótico, porque não é todo mundo que, de primeira, de cara, permite, né, que entre no estado de transe ou de hipnose. Ele precisa ter confiança, e essa confiança ela é atingida inconscientemente. Quando ele percebe que eu não tenho um julgamento aqui e não tenho intenção de mudar a vida dele para algo que ele não queira, mesmo que seja de forma inconsciente. Aqui é a sequência de um atendimento de hipnose regressiva, de repente já até nos atendimentos de vocês fazem algo desse tipo, né? Primeiro a gente inicia uma conversa com o cliente para entrar em rapport, né? Então, perguntas, né, tranquilas, assim, só para eu entrar no ritmo dele, né? O rapport é o espelhamento, eu estou entrando aqui no ritmo dele para perceber, a gente vai exercitar bem isso, porque a gente exercitando bem isso, a gente ficando super afinado nisso, a gente tira de letra a hipnose, até as palavras surgem, até a gente consegue, com um rapport super afinado, espelhamento super afinado, a gente consegue até ver junto, dependendo da nossa sensibilidade extrasensorial. Dele entrar ali naquela história, a gente consegue entrar junto, de ver o que ele está vendo ali, do que ele está vivenciando ali naquela lembrança. Depois a gente localiza o sintoma, para isso tem perguntas específicas, que é importante a gente direcionar, porque, por exemplo, a pessoa pode vir muito generalizada e a hipnose regressiva a gente precisa do... eu quero curar essa dor no braço. É diferente, eu quero ter saúde. Você não vai localizar nada numa hipnose regressiva se você... eu quero ter saúde. Onde foi que eu perdi minha saúde? Você vai milhares de vidas. Isso é específico. Isso. Mas e quando a pessoa não tem esse objetivo? Aí a gente vai fazendo as perguntas até chegar, né? No caso, jovens, adolescentes, crianças, né? Fica difícil. Vamos perguntando até chegar. Inclusive, Brian Weiss fala que com criança é super acessível, né? Mas no caso da criança, geralmente é o pai que leva, se for menos de 7 anos, né? O pai que leva e o pai diz, ele tem isso. E aí a gente já vai no sintoma que o pai falou. Tipo, hiperatividade, ela é hiperativa. Aí a gente vai... Mas geralmente, abaixo de 7 anos, quem tem a solução é o pai ainda. Bota a criança lá para hipnose, a criança vai dizer, foi isso que aconteceu, e aí?
Se o meu pai continuar, minha mãe continuar me tratando como se fosse eu continuo nessa posição de hiperativo, ou dislexo, ou de autista, né? Terceiro passo é identificar o canal predominante do cliente, se ele é visual, se ele é auditivo ou sinestésico. O quarto passo é ancorar confiança e segurança. É importantíssimo fazer essa ancoragem, né, da pessoa se sentir ali confiante, protegida. Por quê? Porque às vezes a mente inconsciente dela leva para lugares que ela entra tanto na memória, por exemplo, foi uma memória de fuga. Aí ia ser até no espaço de Aldair, né? Mas aí tinha uma janela lá e não deu tempo de fechar, mas vai que acontece de uma das pessoas entrar numa memória e realmente, dependendo da consciência daquela pessoa, da autossugestão, ela entra 100%. Eu, nas minhas vivências lá atrás, em 1999, eu sentia cheiro. Eu tinha certeza que eu estava lá, eu sentia o cheiro, o perfume. E aí ela, quando a terapeuta ia dizendo, vai voltando, e eu querendo ficar lá. Porque era muito bom. Então tem gente que sentia até o sabor. A sensação, né? Tudo. Já passei por uma regressão, eu senti o frio como se eu tivesse. Isso, começa a tremer. À noite, né? Que foi o naufrágio que eu estava lá. Tremendo, eu me tremi, tiveram que botar um pouco. Isso. Uma manta, né? Para parar de tremer. Exato. Eu tive a regressão para ayahuasca, né? A segunda que eu tomei. Interessante, teve eu e a minha amiga a mesma regressão. A gente era bruxo, a gente viu a fogueira. Aquele cheiro estranho, a carne era um cheiro estranho, assim. De churrasco de gente. Mas era estranho. Aí eu olhei assim e falei, fui queimada ali. Ela falou, e detalhe, onde eu estava na casa, para aqui em Ponta Negra, estava horrível a casa, era muito tóxica da velha, assim. Na hora que eu saí da força que eu fui lá para trás, ela já veio belíssimo. E lá atrás parecia um monte de coisa feia, assim. Eu até pensei, não estava feio aqui atrás, né? Mas não era. Eu estava em outra época. Já está essa questão, né? É impressionante mesmo. Porque quando a pessoa é muito racional, ele vai sair ali do estado da hipnose, mesmo que ele não tenha feito a regressão, porque às vezes a pessoa vai 3 sessões só para ir condicionando a mente a entrar no estado hipnótico. E aí, de repente, na 4ª, 5ª sessão, acessa a memória. Porque a gente não força nada. Então, pode ser que o paciente diga assim, não senti nada não acredito nisso não. Mas você, como terapeuta, a gente vai aprender aqui os sinais que o corpo dá. O corpo sinaliza quando a pessoa está sob o transe. E geralmente ele diz que não aconteceu nada, mas ele volta. Porque aconteceu algo, mas ele não quis compartilhar ainda, né? Pode acontecer, né? Sim. Não pode como eu. Porque a pessoa cética chega lá, não acredito nisso, não sei o que, não sei o que. Aí, opa, teve um estalinho aqui. Não, foi só coincidência. Aí, na próxima vez, vamos ver o que acontece. Então, a gente vai ler o corpo para perceber que a gente está no caminho, né? Para a gente também não estar dando pérola aos porcos, né? Vamos dizer assim. Então, essa ancoragem da confiança e da segurança no paciente, geralmente é um toque no corpo que a gente vai praticar fazer isso também, porque caso ele entre num estado de fobia, por exemplo, a gente faz o toque para que ele volte para cá, né? Que volte para o centro dele. É uma coisa praticamente instantânea, a âncora. Aí depois a gente realiza os passos da hipnose, né? Que é a condução hipnótica e a gente vai levando e a pessoa vai indo lá e a gente vai lendo ela, percebendo como é que ela está. Depois a gente utiliza a âncora em caso de necessidade, ou seja, se ela acessou uma cura, acessou uma informação importante, como essa que você disse aí dos pais. Se tiver necessidade, a gente ancora também para ir para todas as suas células, para chegar a essa nova informação. Isso, porque talvez a pessoa tenha acesso a essa memória, sentiu tudo, mas deixou para lá, né? E aí não foi eficiente, vamos dizer assim, ela perdeu aquela informação. Então, a âncora, quando necessário, a gente aplica também para ela levar para a vida, né? Essa cura, não seja só aquele momento. Depois a gente traz o cliente de volta
e aí a gente se certifica se realmente ele está melhor. Brian Weiss, ele sempre foi muito questionado sobre vidas passadas existirem ou não existirem, ou se aquelas memórias que as pessoas acessavam eram reais ou não, se realmente existiram. E ele disse que nunca se importou com isso. Muitos pacientes foram lá verificar e comprovaram de que aquela pessoa realmente existiu, eles conseguiram achar aquela informação. Mas a preocupação dele, maior que a de nós todos aqui, é saber, e aí, como é que você está? No caso desse exemplo que eu dei anteriormente, o seu pai é outro, não é esse que criou você, você descobriu agora aí na regressão que quem gerou você foi um outro homem, uma outra mulher. Ok, como é que você está com essa informação agora? Aliviado, estou bem, né? Aí a gente lê também, a gente percebe que a pessoa, as feições, tem gente que às vezes senta na cadeira, as feições estão de um jeito, quando ela abre os olhos, tira a máscara, está renovada. Então a gente percebe, então é isso aí que vale. Se vai checar... E o contrário, se for um choque para a pessoa saber disso, como é que vai lidar com isso? O contrário. Aí, próxima sessão, vamos continuar esse trabalho. Porque pode ser chocante, né? Então você se certifica... Você tem que checar, né? Se tá bem e tal, a pessoa pode sair, né? É isso, você só encerra a sessão quando você certificou que ela está melhor do que quando ela chegou. Se não tiver... Se ainda tiver tempo, né, no horário, volta lá e vamos dar continuidade aí a fechar melhor, né? E aí volta. Tudo isso ressignificando também, né? Vamos começar aí pelo rapó, que aí a gente vai exercitar, vai praticar. O espelhamento, ele garante que o interlocutor tem a percepção de que está sendo 100% escutado e compreendido. Às vezes menos é mais, ou seja, da gente falar. Às vezes a gente só no silêncio já entra melhor num rapó do que ficar só querendo conversar, vamos dizer assim, né? E isso vai gerar uma confiança no paciente e no cliente e ele vai se entregar mais ali naquele momento para você poder ajudar ele, contribuir para o que ele está precisando, né? O rapó é estar receptivo às outras pessoas e gerar o sentimento de que elas são compreendidas quando estão com você. Isso é muito usado como técnica de venda, né? E aí é usado de uma forma muito agressiva, porque eles usam anúncios, né, no YouTube. Eles usam exatamente as palavras, eles estudam, pesquisam as pessoas para saber as palavras que elas gostam de usar e vão lá e veem para usar exatamente aquelas mesmas palavras. Eu nem compartilho da mesma opinião, mas eles usam das mesmas palavras para que o outro compre dele. No nosso caso, não é esse o objetivo. O objetivo é a gente realmente, o rapó é a gente entrar nesse universo da pessoa para que a gente consiga conduzir ela da melhor forma possível. Que seja algo fluido, né? Que não seja como uma vez que, no curso de hipnose, que o colega foi aplicar em mim uma indução hipnótica, e aí ele falou assim, então agora você está... o ar está entrando pelo seu nariz, está passando pela sua pleura. Aí eu caí na gargalhada. Eu saí imediatamente do transe, porque ele falou uma palavra pleura. E quando veio a imagem do ar passando pela minha pleura, ou seja, ele estava fora do rapó. Porque se ele estivesse no rapó, ele ia conduzindo, ele podia falar qualquer outra palavra, mas não a pleura, porque era uma âncora que disparava em minha risada. Percebem? A prática do rapó consiste em siga o mestre com seu interlocutor e é possível fazer de forma sutil, escolhendo um dos 3 canais de percepção, de preferência aquele predominante do interlocutor. Primeiro vamos praticar o rapó sem se aprofundar ainda no canal predominante, né, que é visual, auditivo e sinestésico, para a gente ir começando a calibrar, começando a perceber. Mas como é que a gente pode fazer o espelhamento com outra pessoa? Acompanhando a respiração dela, inicialmente, né? Depois a gente tem outras formas de fazer rapó, quando a gente identifica o canal da pessoa, e mais na frente a gente vai praticar isso. Acompanhando a respiração dela, então, às vezes você está conversando com a pessoa chega e ela está com a respiração ofegante, você pega essa respiração, você começa a fazer a mesma respiração que ela está. E aí depois que você percebe que está totalmente ritmada, você puxa ela para a sua respiração de tranquilidade. Isso você não precisa falar nada.
Com a prática, vocês vão estar conversando assim, amenidades com a pessoa, e aí você vai entrando, e aí como é que você está? Como é que está sua mãe? E a pessoa está respirando ofegante, você começa a respirar ofegante com ela. Quando percebe que está igual, ritmado, isso aí exige uma certa prática, aí você vai e coloca para ela a respiração mais tranquila. E aí ela vai começando a se acalmar. Tanto é que às vezes tem pessoas que dizem assim, menino fulana, eu não sei o que acontece, eu me sinto tão bem com fulana, eu chego assim na frente dela, já me sinto bem com fulana. A fulana lá, mesmo que de forma inconsciente, mesmo que não tenha treinado, ela sabe fazer um rapport perfeito. Porque ela entra, ela acompanha discussão de casal. Se um está gritando, o outro começa a gritar também para entrar no rapport com ele. Se todo casal soubesse disso, hein? Mas o que é que acontece geralmente? Um está gritando na discussão e o outro fica calado. Geralmente o homem fica calado. Aí a mulher vai ficando mais puta, né? Vai pé da vida porque está ali discutindo e esse aqui está calado. Mas quando esse aqui também rebate no mesmo tom, não acima, não abaixo, e aí por isso tem que saber fazer um rapport perfeito, aí ela entra, os dois entram na sintonia. E aí ele, quando percebe que entrou, começa a baixar o tom de voz. Quando vê, cerca de 5 minutos, os dois estão conseguindo conversar no mesmo tom de voz. Agora precisa que um dos dois estejam conscientes, atentos ao que está acontecendo ali. Se os dois entrarem na emoção, não existe rapport, mas se um está consciente e acompanha o outro para puxar o outro para a conversa civilizada, isso é lindo de acontecer e é evitar um monte de discussão. Então vamos praticar agora. Vamos fazer pares, duplas. E primeiro a gente dá 5 minutos para uma observar a outra. Pronto. Cristina, né? Sandra, ai meu Deus, e Cristina. Sandra primeiro vai observar a respiração de Cristina. E aí você vai começar a fazer a respiração que ela está fazendo. E depois você conduzir para a sua respiração. E aí depois de 5 minutos troca. Aí no caso você vai perceber como está a respiração dela. E aí você reverte para a sua respiração. Numa das minhas primeiras práticas no rapport é da gente ir caminhando na rua e acompanhando os passos, andando igual com a pessoa. Nessa experiência dessa prática que eu tive na primeira vez, eu estava andando atrás dele, né, do homem. Aí daqui a pouco eu disse assim, você está com vontade de comer pão, é? Aí ele olhou assim, tô. Mas pois é homem. É tipo assim, é telepatia, né? O nome mais assim. Por quê? Porque eu entrei no rapport com ele. No caso, com o físico. No caso da respiração, não dá muito ainda. Mas amanhã de manhã a gente vai praticar caminhando ali na rua, caminhando aqui fora, seguindo o outro, repetindo os movimentos que a pessoa estiver fazendo. E aí pode ser que a gente acesse essa informação dependendo da sensibilidade de cada um, né? Da atenção. No caso não é nem sensibilidade, é atenção. Eu estou tão presente aqui na presença dela, acompanhando a respiração dela, acompanhando os movimentos dela, que eu termino me tornando ela. Então eu consigo entender, consigo acessar o que ela está pensando. Mas não se preocupem, que vocês não acessam o pensamento que a pessoa não permite. Você acessa o pensamento, estou com vontade de comer pão, como esse moço, né, que eu estava fazendo exercício. Porque a nossa mente ela é muito inteligente, a gente tem mais defesas do que aberturas. Né? Então, fiquem tranquilas que esse exercício vai só ajudar e contribuir positivamente. Quando você perceber que estão ritmados, ou seja, os dois estão inspirando e expirando no mesmo ritmo, aí você pode puxar para o seu. De repente, aí você decide, você quer um bocejo? Aí você boceja e aí percebe se o outro entrou mesmo. Porque se o outro tiver entrado, o outro também vai bocejar na mesma hora que você. Ele não vai bocejar depois de você. É exatamente igual que os dois vão fazer o movimento. Tô vendo só os cabelos, vou fazer assim. Eu tava pra rir, agora eu tô colocando ela pra rir, porque ela não conseguiu. Passou mais o sono, foi, deu vontade de sorrir. Foi total, porque até os gestos... Por isso que eu propus a respiração, porque pronto, o cabelo eu percebi que vocês estavam
Então entra no siga o mestre, numa imitação, ou se realmente entrou no rapó, entendeu? Ou se estava uma imitando a outra só. Porque isso é agressivo para o cliente. Se o cliente chega, você começa a imitar ele. É espontâneo, né? É espontâneo. Foi isso que vocês perceberam? É espontâneo. Ela começou a abrir a boca. Eu estava bocejando muito. Eu comecei a parar o sono. Depois começou Então ela tirou o sono, assim, ela lhe conduziu para o sono passar. É muito massa, quando a gente sabe usar é muito bom. Pronto. Numa sessão, por exemplo, de introdução que você entrou nesse rapó, a pessoa vai dizer assim, eu quero emagrecer. A pessoa chegou e diz assim, eu quero emagrecer. Aí você está nesse rapó e diz, e o que é que está por trás desse emagrecimento? E aí você vai fazendo perguntas específicas até que a pessoa vai dizer uma coisa como essa, que você já entrou no rapó. Mas é sempre trazendo para a pessoa expressar. Porque às vezes... Agora eu queria o quê? Agendar um intervalo e fazer uma mini sessão para demonstrar, para a gente já começando a observar.